Queridos, a paz do Senhor, que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical na classe de adultos. Hoje, queridos, a lição de número 11, a lição que tem por título A Visão do Templo e o Milênio. Para essa lição, o texto áureo está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6 e versículo de número 3, onde diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A verdade prática diz: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 43, dos versículos 1 ao versículo de número 9, onde diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram umas visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nem seus santos, seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e sua prostituição e seus cadáveres com os seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Queridos, os objetivos dessa lição são, primeiro, mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. Segundo, identificar o templo do milênio. E terceiro, relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. Como ponto de partida para essa lição, cabe a mim lembrar aos irmãos que o retorno à glória de Deus, da glória de Deus ao templo, irmãos, é um dos momentos mais áureos do livro do profeta Ezequiel. Você observa que com o retorno da glória de Deus ao templo, você vai observar que tudo vai mudar, não é? O templo, ele é uma coisa sem a glória de Deus e ele é outra com a glória de Deus. Digamos que no livro do profeta Ezequiel, nós constatamos bem isso. A chegada da glória de Deus ao novo templo muda por completo a relação de Deus com o seu povo. Por quê? Se a glória de Deus está presente, significa que o próprio Deus está presente. Então, agora nós teremos as orações ouvidas. Agora nós teremos o clamor chegando à presença de Deus. Agora nós temos a palavra de Deus se cumprindo propriamente dito. Então, para nós iniciarmos, de fato, essa lição,
Os irmãos observam que, depois das visões e dos diversos discursos contra o templo, né, e contra a cidade de Jerusalém, conforme relato no livro do profeta Ezequiel, agora os oráculos divinos, eles substituem as ameaças e os castigos que nós ouvimos e vimos até agora por bênçãos futuras. Na lição passada, quando fizemos menção ao vale de ossos secos, né, eu falei aqui para os irmãos da restauração nacional e da restauração espiritual de Israel. E lembrando da restauração espiritual, cabe lembrar que nós estudamos que o profeta anunciou para um futuro distante. Então, a partir de agora, nós vamos ver o epílogo, né, da revelação do profeta Ezequiel. É longo, né, irmãos? E ocupa dos capítulos 40 ao capítulo 48. Mas o registro da volta da glória de Deus, ele aparece depois da descrição do templo, não é? Sendo uma das partes, né? Ou sendo parte das promessas divinas para a restauração do seu povo. Primeiro que tudo, irmãos, você observa sobre o que vem depois da restauração, né? Vamos ver o que vem depois da restauração. Nessa parte da revelação do profeta Ezequiel, ela vai seguir o mesmo padrão da sua experiência no início da sua vocação, que ocupa todo o seu primeiro capítulo. Ele mesmo fala, né, no início do capítulo 43, que a visão é semelhante à que ele teve às margens do rio Quebar. Então, ela segue o mesmo padrão da experiência que ele teve lá no capítulo 1. E a linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, não é? Quando o profeta Ezequiel foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Então, nós vamos ver uma linguagem semelhante a esse momento, quando ele é arrebatado em espírito e levado até Jerusalém e ao templo de adoração ao Senhor. Primeiro, a porta oriental do templo. Então, nós vamos ver que os capítulos 40 a 42 do livro do profeta Ezequiel, eles descrevem o complexo do templo, né? Com suas áreas, com seus espaços, com suas dimensões. Agora, somente no capítulo 3 é que nós vamos ver a glória de Deus aparecendo. Então, na descrição do templo, lá no capítulo 40, versículo 6, o profeta Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Então, quando ele se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta, ele volta a falar na mesma porta, lá no versículo 1 do capítulo 43. Então, nós vamos observar que a intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar, irmãos, que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, né, foi em direção ao Oriente, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Os irmãos lembram da maneira como a glória de Deus se retirou, né? Que ela saiu do Santo dos Santos, foi para a porta, depois para o pátio, depois, né? Então, o retorno será pelo mesmo caminho, ou seja, da mesma forma que a glória se foi, a glória retornará. Não é? Isso aqui é muito interessante, e para as pessoas, irmãos, observam a perfeição da revelação divina, que para as pessoas daquela época que viram, que contemplaram a glória saindo, elas agora vão ver da mesma maneira, a promessa é que elas verão da mesma maneira a glória retornando. Então, aqui temos 3 observações interessantes. Primeiro, você vai observar o seguinte: observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Então, quando o profeta Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo,
e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Deus para o Oriente, como sinal de sua retirada no meio do povo. Né? O profeta, ele já tinha visto isso na revelação inaugural, né, de Ezequiel, lá em Ezequiel 1:24, onde diz: a terra resplandeceu por causa da sua glória. E isso faz lembrar, né, irmãos, a visão do profeta Isaías, lá em Isaías, capítulo 6, e versículo de número 3, aonde vai nos dizer o seguinte, aonde vai nos dizer: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, a voz de muitas águas, que nós encontramos no versículo de número 2, é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. É algo indescritível, que o profeta descreveu como a voz de muitas águas. Então, então você observa, né? Nós observamos a visão do profeta quando ele diz: como semelhança de um homem, né? Ou seja, dando a entender o Messias pré-encarnado. Então ele diz, João 1:14, ele vai dizer: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, quando veio ao mundo a plenitude dos tempos. Né? Então, nós vamos observar aí o profeta Ezequiel falando acerca do retorno da glória de Deus, né, irmãos? Fazendo menção aí à vinda do Messias, né? A vinda de Jesus Cristo em glória. Quanto às reminiscências, segundo o autor, no versículo de número 3, a comunicação, o versículo de número 3, Ezequiel, capítulo 43, versículo de número 3, onde está escrito: o aspecto da visão que vi, era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então, nós observamos que a comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam da mesma forma da atividade profética de antes. Você observa, primeiro, o profeta é levado em espírito. Então, o profeta Ezequiel compara a visão que ele está tendo agora como com a visão que ele teve, né, irmãos, na ocasião da primeira experiência como profeta. Lá na lição 4, nós estudamos que a glória de Javé, de Deus, se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença do meio do povo, por uma série de fatores. 14 anos depois, né, irmãos, da destruição da cidade de Jerusalém, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, né? Ele já tinha ido lá no início, 14 anos depois ele é levado em espírito, né, de volta a Jerusalém, conforme está escrito assim, ó, no ano 25º do nosso cativeiro, no primeiro ano, no 10º dia do mês, né, conforme Ezequiel 40, versículo 1. Então, nessa data, nós estamos falando de algo aproximado de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Então, observe que essa é uma revelação escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Ele está falando de algo que iria acontecer, futuramente, ou seja, nos últimos dias, já que é algo escatológico. Em relação ao templo do milênio, porque ele tem a visão do templo de Deus, né? Então, existe um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Então, o profeta Ezequiel não foi o único profeta a mencionar o templo, né, irmãos?
porém, ele é o único a descrever o complexo do templo com riqueza de detalhes. Então, nós encontramos o templo do reino e sua adoração em Isaías, encontramos em Jeremias, encontramos no profeta Joel, encontramos no profeta Miqueias, encontramos em Ageu, encontramos em Zacarias. Ezequiel 37, do 24 ao 28, registra a promessa de Deus para o seu povo de que colocaria um santuário no meio deles. Ezequiel 37, versículo 27, diz: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Né? E que templo é esse? Então, não aparece nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Nós podemos enumerar alguns, né, alguns utensílios, como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incensário, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da propiciação. Então, comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do próprio tabernáculo, posso dizer que esse é um templo um pouco atípico do que se conhece até então, ou seja, um templo diferente. Então, levando em consideração que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo, né? E tudo isso se cumpriu nele. Então, por essa razão, não haverá necessidade de rituais no milênio. Então, alguns utensílios, né, eles não estão presentes no templo, porque na época de Jesus, já que essa é uma profecia escatológica, aponta para o futuro, para os últimos dias, naqueles dias, certos tipos de rituais não serão necessários, né? Então, é bem interessante isso. Será uma dispensação diferente. Então, o último bloco do livro do profeta Ezequiel, dos capítulos 40 ao capítulo 48, vai focar o novo templo, né? A nova forma de adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso, irmãos, que nós vamos encontrar nesses capítulos, aponta para o milênio, né? O milênio, mais à frente eu vou detalhar um pouco o milênio, mas será um período do reinado de Cristo por 1000 anos, conforme anunciado pelos profetas. Quanto a isso, quanto ao templo de Ezequiel, existem muitas interpretações, e eu diria para os irmãos que eu concordo com o posicionamento do autor quando ele diz que é difícil separar o literal do simbólico, não é? Então, nós sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, será que será necessário sacrifício de animais? O incenso, irmãos, representa nossas orações. O castiçal, ele tipifica, uma tipificação de Cristo como a luz do mundo. A era messiânica, né, a era do Messias, o milênio, será marcada pela presença real, presença literal de Cristo como governante daquela época. Então, o profeta Ezequiel havia visto com o coração profundamente entristecido a glória de deixar o templo. Mas agora, não é? 19 anos depois, o profeta ele testemunha o retorno do Senhor para ocupar e consagrar esse novo edifício como seu santuário sagrado. Então, aqui nós temos a impressão de que todo o processo anterior de inspeção e medição foi como uma visita, não é? Acompanhada com um guia a um palácio antes da chegada da majestade do rei. Não é? Que coisa maravilhosa, né, irmão? Que contemplação assim, chega a dar uma alegria, uma emoção, você observar que
profeta Ezequiel, você imagina que ele foi levado a dar um passeio pelo palácio, pelo lugar onde que Jesus virá a ocupar, não é, no período do milênio. Então, um ritual diferente, não é? Então, sem a Arca da Aliança, segundo Jeremias capítulo 3, versículo 16, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Então, ela não aparece no templo de Ezequiel, nem no mesmo templo de Zorobabel. Ela aparece a última vez na Bíblia, né, a Arca da Aliança, lá no reinado do rei Josias, conforme 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3. Depois disso, a arca desaparece completamente da história da Arca da Aliança, né? Então, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. E ela foi confeccionada pelos israelitas por ordem do próprio Deus durante a peregrinação do povo de Deus no deserto. Então, o Senhor mostra ao profeta Ezequiel os sacerdotes e os levitas, né? Os levitas, exceto pela família de Zadok, não serão mais capazes de atuar como sacerdotes. Por quê? Porque incentivaram o povo a adorar deuses estranhos. Então, deuses estrangeiros, né? Então, o profeta Ezequiel, ele descreve um oficial do templo de especial importância, conhecido apenas como o príncipe. Segundo é que o profeta viu as ofertas que seriam apresentadas ao Senhor. Né? Por exemplo, Ezequiel 46, versículo de número 9, está escrito assim, mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte e não tornará pelo caminho da porta do norte. Não é? Então, nós temos a descrição de algumas ofertas, tá certo? Então, no primeiro dia de cada ano, no começo da primavera, eles deveriam sacrificar um novilho para purificar o templo. Então, como explicar os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão do profeta Ezequiel é a descrição dos sacrifícios no sistema levítico, né? Visto que o Senhor Jesus ele já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. Então, o apóstolo Paulo ele usa uma linguagem metafórica do sistema dos sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Mas também existem diversas explicações para o sacrifício no milênio Ezequiel. Uma delas, irmãos, é a principal, ela considera o sacrifício como literal, né? Como memória do sacrifício de Cristo. Então, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai ou no reino de Deus, não é? Ainda sobre os sacrifícios, o retorno do sacrifício dos animais, depois do definitivo e perfeito sacrifício de Cristo, é um grande desafio para os intérpretes, não é? Para as pessoas, os estudiosos da Bíblia Sagrada. Alguns entendem que o templo de Ezequiel e seus sacrifícios não podem ser literais, porque o sacrifício expiatório de Jesus cumpriu e tornou sem efeito o sacrifício do Antigo Testamento indefinível. Então, é possível que Ezequiel descreva, na linguagem do Antigo Testamento, né, as bênçãos do sacrifício expiador de Cristo, que, no caso, é um sacrifício válido para sempre, indiscutivelmente.
Outros entendem, irmãos, que os sacrifícios são literais, né? Oferecidos como memoriais do sacrifício de Cristo na cruz. Então, assim como hoje a igreja celebra a ceia do Senhor, com sentido retrospectivo, né? Lembrando o sacrifício de Cristo, como memorial da obra redentora já consumada uma vez para sempre por Cristo, que é o nosso sacrifício perfeito. Então, Ezequiel também contempla, irmãos, um rio que saía do novo templo. Então, esse novo templo, ele é atípico, não é? Tendo em vista que não aparecem os utensílios que são próprios do tabernáculo, não é? E do templo de Salomão. Então, não aparece a Arca da Aliança, o altar do incensário, o candelabro, a mesa da propiciação e dos pães. Porém, uma diferença marcante nesse templo, em relação aos anteriores, é o rio que flui de dentro do templo. Não é? Ezequiel 47, 1 e 8 diz: a água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Então, estas águas correm para a região leste, descem o vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Então, a água do templo, ela tornaria saudável o mar morto, bem como, né, irmãos, os rios, fazendo multiplicar as criaturas aquáticas, os seres aquáticos, por onde ela passasse. Então, as árvores nas margens do rio proveriam alimentos todos os meses, e as folhas seriam usadas para fins medicinais. Então, a vida vem do templo de Deus e não de um palácio ou de um edifício do governo, né? Também falar um pouco sobre a santidade e glória. A glória de Deus volta ao templo. Então, o Espírito Santo leva Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito lá no capítulo de número 8, conforme vimos na lição de número 4. Então, lá na lição 4, a gente viu a glória saindo. Agora, nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia e práticas abomináveis, a ponto que a glória saiu. Dessa vez agora, o profeta, ele viu que a glória do Senhor encheu o templo. Então, conforme aconteceu com Moisés, o servo do Senhor, na dedicação do tabernáculo a Deus, e com o rei Salomão, na inauguração do templo, quando ele consagrou a Deus, e a glória de Deus foi sobre o templo. Então, o retorno da glória de Deus tem o significado, irmãos, da volta da presença de Deus no meio do seu povo. Isso é algo que a gente tem que perseverar, inclusive nos dias atuais, não é? Perseverar pela presença de Deus no nosso meio, pela glória de Deus em nosso meio. Ela significa nada mais, nada menos do que a presença do próprio Deus, tá certo? A identidade do guia celestial. Então, na sua visão, o profeta Ezequiel viu no templo, no interior do templo, um personagem e que se diz um homem que se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é uma personificação do próprio Deus, não é? Pois ele fala em primeira pessoa. Esse homem que está junto ao profeta Ezequiel, ele fala em primeira pessoa, ele diz: este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminaram não contaminaram mais o meu santo nome. Então, como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor, né? Então, esse personagem seria, esse guia celestial, seria o próprio Deus, pela maneira como ele fala, né? Como ele fala em primeira pessoa. Ele fala o lugar do meu trono, não é?
e o lugar da planta dos meus pés, onde eu habitarei, que é então o sujeito oculto, né? E os da casa de Israel não contaminaram mais o meu santo nome, ou seja, ele fala em primeira pessoa. Como fala em primeira pessoa, se entende que é o próprio Deus. Santidade para sempre, né? Assim como a idolatria ela foi retirada definitivamente do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e prostituições, elas desaparecerão do meio do povo. Então, será um lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. Então, a santidade de Deus é um dos atributos mais solenizados nas Santas Escrituras. E no milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Não é, irmãos? Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Não é? Eis que esta é a lei da casa. Então, além do conteúdo dessa lição, eu quero falar para os irmãos alguns aspectos interessantes para a gente compreender um pouco mais o milênio. A gente já sabe o significado do templo, o porquê que no templo do milênio não existirão alguns utensílios que haviam no primeiro templo e no tabernáculo, não é? Alguns aspectos de quem seria o guia, quem é o guia que aparece ali ao lado de Ezequiel na sua visão. Agora, nós precisamos compreender um pouco mais sobre o próprio milênio. Primeiro, o que é o milênio? Então, o milênio, irmãos, será um reino com duração de 1000 anos, conforme o próprio nome já fala, né? O milênio, 1000 anos. E esse reino com duração de 1000 anos, ele vai ser instaurado na terra pelo próprio Jesus, logo após o arrebatamento da igreja e do término da grande tribulação. Nós sabemos que quando a igreja for tomada, no céu acontecerá tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e na terra, em paralelo, acontecerá o período da grande tribulação. Então, o final da grande tribulação, após o término da grande tribulação, começa o período do milênio, período de 1000 anos, do reino de 1000 anos, instaurado na terra pelo Senhor Jesus. Então, esse reino é um reino literal, não é? Cujo principal objetivo desse reino é a exaltação de Jesus, não somente como o Messias de Israel, mas também sobre todas as nações. Então, de acordo com as profecias, né? De acordo com as profecias, então pode-se conceber o futuro do reino de Deus de duas formas distintas. Primeiro, em sua realização milenial. Então, o reino de Deus materializar-se-á no estabelecimento do milênio, expresso em termos materiais. Então, terá como objetivo reverter a maldição que desde o Éden vem destruindo o mundo e toda a sua economia. O milênio representará o auge da história terrena e o ápice, né, irmãos, o ponto mais alto da intervenção divina nos negócios humanos. Então, primeiro, em sua o reino, o futuro reino de Deus, ele é concebido de duas formas. Primeiro, em sua realização milenial. Segundo, em sua realização eternal. Então, nessa fase, essa fase se dará logo após o juízo final. Então, o reino de Deus traduzir-se-á na união eterna entre Cristo e sua igreja, né? Será a nova Jerusalém com todas as bem-aventuranças que o Pai Celeste nos reservou. Quem reinará sobre a terra nesse período, no período do milênio? Então, as profecias, elas nos mostram, nos apresentam que o Messias, ou seja, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estará
reinando, ou seja, reinará literalmente na terra durante o período do milênio e também eternamente. Não é? O grande teólogo ele diz assim: é evidente que não há e nunca haverá um reino teocrático na terra sem a presença pessoal e manifesta do Senhor Jesus Cristo. Toda a era depende do seu retorno à terra como prometido. Tudo que existe no milênio tem origem no rei revelado. O milênio não poderia existir sem a manifestação de Cristo, de quem depende toda a era milenar. Então, Jesus Cristo, indiscutivelmente, ele reinará sobre a terra no período do milênio. E o que é que vai acontecer no milênio? O seguinte, na era milenar, a justiça divina deverá ser demonstrada. Então, será também o teste final de Deus para a humanidade nas circunstâncias ideais. Todos os recursos de tentação serão retirados para que o homem demonstre o que de fato é, independente da influência satânica, não é? A fim de que possa haver a manifestação completa da justiça e o teste da humanidade livre da tentação externa, né? Satanás ele vai ser afastado dessa esfera. Então, logo na segunda fase da segunda vinda de Cristo, Satanás será preso e tirado de cena durante todo o período milenar. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a própria Bíblia ela vai falar que depois do milênio ele vai ser solto e ele enganará muita gente, acredite. Depois de 1000 anos vivendo sobre o reinado de Cristo, governo de Cristo, após o Satanás ser solto e tentar novamente o povo, muitos seguirão ele. Então, onde será a sede, não é, do governo de Cristo? Então, embora o reino de Jesus Cristo, do Messias, seja um reino universal, então a sede do seu governo será Jerusalém, não é? Então, está escrito lá no profeta Isaías, capítulo 2, versículo 3, é muito claro, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, não é? Foi lá onde o sacerdote Melquisedeque reinou. Então, o rei Davi também fez de Jerusalém a sede do seu governo, a ponto de Jerusalém ser chamada cidade de Davi. Então, Jerusalém é uma palavra que tem por significado habitação de paz, e Jesus é chamado príncipe da paz. Então, a sede do governo de Cristo, não é? O lugar onde Jesus Cristo vai reinar sobre o mundo, é a partir de Jerusalém. Algumas características do reino de Cristo. Então, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar, né, irmãos, algumas características do milênio, né? Eu vou falar 3 delas: justiça, paz e alegria. São 3 aspectos que nós vamos encontrar em plenitude, né? Que nós vamos usufruir em plenitude lá no milênio. Primeiro, justiça, não é? Então, é algo que nós só vamos conseguir experimentar plenamente graças à presença de Jesus. Então, Jerusalém será a fonte da qual toda a justiça do milênio emanará em glória. Então, Sião será chamada cidade de justiça, conforme Isaías, capítulo 1, versículo 26. E ela estará cheia de direito e justiça. Então, a justiça será o termo descritivo que vai caracterizar o governo do Messias como um todo, né? Cristo será um rei que rege com justiça. A segunda característica do reino de Cristo é paz. Então, a paz nacional e individual é fruto do reino do Messias. E terceiro, a alegria, né, irmãos? Então, a plenitude da alegria será um marco, né, da era milenar, né, do período do milênio. Deus nos abençoe, né, irmãos, e nos guarde para que todos nós possamos fazer parte desse período e usufruir da plenitude dessas características do milênio, né, do governo do próprio Cristo nessa terra.
Quem serão os participantes do milênio? Então, irmãos, as pessoas inclusas no reino milenial de Cristo são os santos da grande tribulação, judeus, gentios, né? Judeus e gentios, tanto vivos como aqueles que ressuscitaram, não é? E a igreja do Senhor Jesus com o corpo glorioso. A igreja que foi tomada na primeira fase da segunda vinda, ela vai retornar com Cristo e vai auxiliar Cristo nesse período do governo do milênio. E as pessoas que participarão serão os santos da grande tribulação, os judeus e os gentios que reconhecerão no final da grande tribulação, ali pelo período da batalha do Armagedon, reconhecerão e testemunharão publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade, tá certo? E o que será o milênio para Israel, né? Esse período milenial, nesse período, se verá o cumprimento completo de todas as alianças que Deus fez com o seu povo, né? Vou citar aqui as alianças. Primeiro, a aliança abraânica. Então, as promessas da aliança que Deus fez com Abraão a respeito da terra e da descendência, da sua descendência, elas serão cumpridas no milênio. Então, a perpetuidade de Israel, sua posse total da terra e sua herança das bênçãos serão diretamente relacionadas com o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. Segundo, a aliança davídica, não é? Então, as promessas da aliança que Deus fez com o rei Davi, a respeito do reino, do trono e da casa real, são cumpridas pelo Messias, não é? Por Jesus na era milenar. Então, o fato de Israel possuir um reino governado por Jesus baseia-se nessa aliança que Jesus fez com o rei Davi. Terceiro, a aliança palestina, né? As promessas da aliança palestina a respeito da ocupação da terra são cumpridas por Israel no período do milênio. Então, essas referências à ocupação da terra, elas prometem o cumprimento da aliança palestina e também a nova aliança, né? As promessas da nova aliança no tocante ao novo coração, ao perdão dos pecados e à plenitude do Espírito Santo, elas serão cumpridas com a nação convertida na era milenial. Então, todas as bênçãos espirituais que Israel recebe, elas serão cumpridas a partir dessa aliança, né? Será o cumprimento dessa aliança, da nova aliança. Então, queridos, nós temos aqui mais uma grande lição, mais um grande aprendizado. Então, nós vemos que o chamado do profeta Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro do profeta Ezequiel começa, não é? Cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Então, outra vez ele é levado em visão para a cidade de Jerusalém, quando testemunhou as abominações do interior do templo e por essa razão, né? A razão pela qual a casa de Israel foi destruída. Então, o retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual no novo templo, não é? Que Deus mostrou ao profeta Ezequiel em visão. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Que ensinamentos profundos. Essa lição rende muito. Isso aí, se a gente for tratar as minúcias, o tempo que nós temos para a ministração da lição não será suficiente. Isso aí é apenas uma pincelada, digamos assim, da complexidade da visão do capítulo 43, conforme que vem desde o 40 até o capítulo 48, incluindo o 43, que é mencionado nessa lição. Então, é apenas uma pincelada de tudo quanto o profeta Ezequiel viu, não é? Deus nos abençoe, irmãos. Eu desejo uma excelente aula a todos. Anote todas as suas dúvidas.
né? Leve ao professor. Vou dar uma dica. Como é uma lição complexa, anote as dúvidas num papel e entregue ao professor. Diga, professor, essas são as minhas dúvidas. Daí eu gostaria que o senhor lesse as minhas dúvidas e o senhor encaixasse as respostas no decorrer da aula, se possível. Não é, irmãos? Isso vai ajudar muito o professor na execução da aula, com certeza. Convide outros para irem com você na escola dominical e fale para ele como a lição dessa semana é uma lição profunda, tá certo? E esclarecedora a todos nós. Deus abençoe. Se Jesus não voltar, eu estarei aqui comentando a lição de número 12 a próxima semana. Paz do Senhor a todos!